Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu me chamo Bruno Costa. Se você ainda não é inscrito nesse canal, dá uma forcinha aí, se inscreve e aproveita e já compartilha esse vídeo com outras pessoas. Ative a notificação para que a cada novo vídeo que for lançado nesse canal, você possa ser notificado. E no vídeo de hoje, o que eu resolvi preparar aqui é uma aula de como montar um planejamento. E ele será dividido em três partes. A primeira, para que serve uma meta, para que serve um plano e como utilizar o PDCA no seu planejamento. No final dessas três partes, você estará aprendendo a como montar um planejamento. Então, vamos por partes. A primeira, para que serve uma meta? Só tomar aqui um pouquinho de água. Para que serve uma meta? A meta, ela serve para duas coisas. A primeira, sair do ponto A para um ponto B. E a segunda, impulsionar o ponto A. O que seria o sair do ponto A para o ponto B? Imagine a seguinte situação. Imagine que a sua empresa, o seu negócio, trabalhe com a execução de rede de esgoto. Mas você pode trabalhar com inúmeras coisas. Esse é só um exemplo. E atualmente, a sua empresa consegue executar 60 metros de rede por dia. Mas você quer estipular uma meta de produzir 80 metros de rede por dia. Isso seria o sair do ponto A para o ponto B. E o segundo ponto para que uma meta serve é impulsionar o ponto A. No caso você quer continuar executando os 60 metros por dia, mas só que você quer evitar todo tipo de retrabalho. Ou seja, atualmente, ao executar os 60 metros por dia, você tem sofrido com inúmeros retrabalhos. Então, você traça uma meta para impulsionar a sua situação atual, que é executar os 60 metros de rede por dia sem ter nenhum tipo de retrabalho. O segundo ponto desse vídeo é para que serve um plano. A partir do momento que você estabelece uma meta, você tem que criar um passo a passo para a execução dessa meta. E é para isso que serve o plano. O plano, ele serve como um passo a passo para cumprir a sua meta. Ele é um caminho para você sair do ponto A para o ponto B, ou então para você impulsionar o ponto A. E a grande sacada é essa. A meta mais o plano de ação é igual a planejamento, ou o planejamento é igual a meta mais o plano de ação. E agora vem uma outra sacada. Para você fazer um bom planejamento, você tem que, primeiro, estabelecer com clareza aonde você quer chegar. Isso é a meta. Ou seja, sair do ponto A para o ponto B, ou impulsionar o ponto A. O segundo ponto para você criar um bom planejamento é fazer um passo a passo para que a sua meta possa ser alcançada. E isso se faz se utilizando de três pontos. O primeiro, levantando informações sobre a meta. Ainda no exemplo da empresa que executa rede de esgoto, se você quer sair de 60 para 80 metros, você deve procurar as informações que vão lhe gerar esse resultado. Os meios que podem lhe gerar esse resultado. Algum tipo de equipamento, alguma forma de produtividade. Você deve levantar todos os tipos de informações que lhe ajudarão a alcançar essa meta. E a partir do ponto que você levanta todas as informações, você parte para uma análise dessas informações, que seria verificar o que está lhe impedindo de alcançar essa meta e o que pode lhe impedir de alcançar essa meta. E a partir do momento que você faz isso, você entra no terceiro ponto, que é criar meios ou alternativas para quebrar
todas essas barreiras, ou quebrar as barreiras que estão lhe prejudicando de alcançar essa meta. A minha esposa acabou de aparecer aqui no vídeo, mas é normal. E aqui vem uma sacada, que é o seguinte: eu já sofri com esse problema, e por isso que botei aqui essa sacada, que é: um planejamento não necessariamente é exato. Como assim? Às vezes, no início, quando eu fazia um planejamento, eu imaginava que ele tinha que ser seguido à risca. E às vezes não acontece assim. Ou seja, não quer dizer que se eu ou você planejou algo, pronto, agora tudo vai acontecer do jeito que eu ou você planejou. Não, as coisas não acontecem assim. Existe um fator dinâmico da vida. E o planejamento é adaptável e flexível para atender às necessidades e circunstâncias humanas. Ou seja, quando o seu planejamento não ocorre da maneira que você criou, e isso é normal disso acontecer, um primeiro planejamento sempre terá falhas e precisará ser reavaliado e reajustado para que as coisas possam andar corretamente. É a questão de analisar os pontos que estão lhe impedindo ou que podem lhe impedir de alcançar a meta. E a partir disso, criar ações para superar o que está lhe impedindo de alcançar a meta. Agora a gente entra no terceiro ponto, que é como utilizar o PDCA no seu planejamento. É bem simples. O PDCA é o plano, fazer, o checar e a ação. O que seria, nesse exemplo que dei, como a gente encaixaria ou colocaria no PDCA? Seria o seguinte: o primeiro ponto, o planejamento, seria sair do ponto A para o ponto B, ou impulsionar o ponto A. E a partir do momento que a gente cria essa meta, nós somos obrigados a, obrigados não, né? Ninguém é obrigado a nada, mas a gente deve criar um passo a passo para alcançar a meta estipulada. Isso seria o plano, o planejamento. Depois que você faz isso, você começa a executar o seu passo a passo. Isso é o fazer. E à medida que você vai fazendo ou executando o seu plano, você verifica se o passo a passo está dando certo ou não. E no momento que você verifica se ele está dando certo ou não, só tem duas opções: ou sim ou não. Se ele não estiver dando certo, você volta e ajusta, reajusta o seu passo a passo para alcançar a meta. Se ele estiver dando certo, show! Então, você vai fazer o quê? Você vai tornar o seu passo a passo um padrão, um hábito e uma rotina. Você vai replicá-lo para as demais situações, para que assim ele possa ser utilizado constantemente. Então, recapitulando sobre a questão de como utilizar o PDCA no seu planejamento. A partir do momento que você define qual a sua meta e cria um passo a passo para alcançar a meta, você começa a executar o seu passo a passo, e depois verifica se o passo a passo está saindo do jeito que você planejou. Se não estiver saindo, você reajusta o seu passo a passo, o seu plano. Mas se estiver saindo, você torna o seu passo a passo um padrão, um hábito ou uma rotina. Então, espero que esses pontos possam lhe ajudar a fazer um planejamento melhor no seu negócio, na sua vida, na sua empresa. Se você gostou desse vídeo, deixa aí os seus comentários, para que eu possa ter uma noção de que esse assunto lhe agrade. Lhe peço também para compartilhar com as pessoas que você conhece,
e não se esqueça de se inscrever no canal. E outro ponto, se você quiser receber as minhas cartas para líderes, que eu entrego para minhas listas de e-mail, basta você acessar o link que estará na descrição desse vídeo. Então, um grande abraço e até a próxima.